E aí, galera? Aula de hoje nós vamos resolver mais um exercício de matemática. E você tá a fim de aprender como resolve esse probleminha que tá aí na sua tela? Bom, então não esquece, hein? Se inscreve aqui embaixo no meu canal. E agora sim, vamos lá aprender como resolve esse probleminha que tá aí na aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então hoje resolver um exercício de matemática que diz o seguinte: em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Bom, pessoal, um exercício legal esse aqui, regra de 3. Só que agora a regra de 3 que está aparecendo aqui para nós é uma regra de 3 composta, diferente do que nós já vimos aí em outros vídeos. É uma regra de 3 composta. Muda a maneira de resolver somente um pouquinho, tá? Então, continuamos com a ideia. Regra de 3, o que que precisa? Temos que encontrar as grandezas, né? Então, nesse caso aqui, regra de 3 composta não vai ter 2 grandezas, vai ter 3 ou mais. Aqui no nosso caso, quem são as grandezas? Temos a grandeza tempo, que é horas aqui. Temos a grandeza número de caminhões, porque nós temos aqui a quantidade de caminhões. E também temos a grandeza peso, que está aqui como metro cúbico de areia, né, espaço, volume, né. Então nós temos aqui 3 grandezas, por isso que nós podemos chegar à conclusão de que isso aqui é uma regra de 3 composta. Para começar, vamos fazer a mesma coisa que a gente faz na regra de 3 simples. Vamos identificar, né, esses caras, e aí a gente vai marcar os elementos que estão correspondentes a ele, beleza? Então nós temos aqui hora, temos aqui caminhões, eu vou colocar como CA, e temos aqui areia. Areia eu vou colocar como areia mesmo, assim, certo? Vamos lá então, ó. 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Ele está dizendo ali em 5 horas, então eu vou colocar um 5 aqui embaixo do 8 de horas, né? Quantos caminhões? Então aqui nós vamos acabar colocando uma variável. Vai ser necessário para descarregar 125 metros cúbicos de areia, o peso. Então assim, pessoal, nesse caso aqui, o que que acontece? Primeira coisa, nós vamos identificar em qual grandeza que está a minha variável, tá? A nossa variável dá para perceber com muita tranquilidade que ela está nessa grandeza aqui, ó. Ela está na grandeza caminhões, né? É ali na pergunta que ele coloca quantos caminhões serão necessários, né, para trabalhar em 5 horas com um descarregamento de 125 metros cúbicos. Então, essa variável aqui, essa grandeza, eu vou colocar aqui embaixo, eu vou separar aqui, ó, vou deixar CA e vou colocar o 20 e o X, do jeito que está. Por quê? Porque a ideia da regra de 3 composta, para a gente começar a resolver, é já que ela tem 3 grandezas ou mais, é a gente fazer ela reduzir, ela ficar menor, ela ficar apenas com 2 grandezas. Então, essa grandeza da variável eu já vou separar bonitinho aqui, sem problema nenhum, e essas outras 2 grandezas, que é a grandeza hora e a grandeza areia, essas 2 grandezas eu vou trabalhar de alguma maneira para fazer com que esses números que aparecem nela fiquem em uma grandeza só, fiquem em um bloco só, perfeito? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte, vou colocar um sinal de igualdade aqui, tá? Porque aqui eu não vou mexer, eu vou mexer apenas nesse meu lado aqui direito, e eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar como que essa grandeza hora e como que essa grandeza areia, ela vai se comportar em cima da grandeza caminhões. Ok? Vou fazer essa comparação. Por quê? Porque se essa grandeza hora for diretamente proporcional à grandeza caminhões, eu vou manter essa grandeza do jeito que ela está.
Se ela não for diretamente proporcional à grandeza caminhões, que está na variável, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter os elementos que aparecem na grandeza, tá? Para que eu vou fazer isso? Para depois eu fazer a conta desses dois caras aqui e diminuir esses elementos, perfeito? Então vamos começar aqui fazendo o seguinte, é mais fácil fazendo do que propriamente falando, tá, pessoal? Por isso que eu vou aqui fazer e vocês vão prestar atenção para conseguir resolver. Vamos pegar aqui, ó, grandeza hora comparado com a grandeza caminhões, que é a nossa variável. Vamos ver se ela é diretamente ou inversamente proporcional, perfeito? Vamos lá, ó. 8 horas, 20 caminhões trabalham. Então, 20 caminhões trabalham em 8 horas. Se eu tenho 5 horas de trabalho, para fazer o mesmo serviço, eu vou precisar de mais ou de menos caminhões? Bom, se eu tenho um serviço para fazer 20 caminhões, faz um serviço em 8 horas, se eu tenho menos tempo, eu vou precisar de menos caminhões, né? Porque se eu tenho menos tempo, eu vou precisar de mais caminhões, porque senão eu não vou dar conta de resolver o meu serviço, certo? Então essa grandeza hora, ela é inversamente proporcional a caminhões. Então eu vou pegar essa grandeza 8 e 5, que é o da hora, e vou inverter. Eu vou fazer aqui, ó, um 5 em cima, um 8 embaixo. Agora eu vou comparar com a grandeza areia. 20 caminhões despejam 160 metros cúbicos de areia. Se eu tenho 125 metros cúbicos de areia para descarregar, eu vou precisar de mais ou de menos caminhões? Eu vou precisar de menos, porque eu tenho menos areia, então menos caminhões para fazer o meu serviço. Então quer dizer que essas duas grandezas, caminhões e areia, são grandezas diretamente proporcionais. Então, na grandeza areia, eu não vou mexer no 160 e também não vou mexer no 125. Vai ficar aqui, ó, 160 e o 125, certo? Por que que eu tenho que fazer isso? Para conseguir fazer a diminuição nesse exato momento. O que eu vou fazer com essa grandeza hora e areia agora, pessoal? Eu vou fazer elas primeiro se transformarem em uma fração. Olha só, faço uma barrinha em cada uma delas. Segundo, eu coloco uma multiplicaçãozinha aqui no meio, ó, e eu vou multiplicar essas duas coisinhas para ela se transformar em uma só. Perfeito? Então eu vou fazer aqui do lado, ó. Vou colocar aqui para nós. Vou colocar aqui um 20 e um x. Coloquei a barrinha aqui só para separar, perfeito? Igual. Vou colocar aqui do ladinho do igual a resposta dessas duas coisinhas que eu tenho aqui, perfeito? Se você, aluno, fizer a multiplicação dessas duas frações, multiplicação de fração, linha reta, né? Então, 5 vezes o 160, isso vai me dar um 800 aqui, então eu vou aqui pegar um 800, e aqui eu vou ter um 8 vezes o 125. Isso vai me dar um 1000. Olha só, coisa boa. Deu 800, deu 1000. Corta os dois zeros, né, gente? Cancela esses dois zeros. Eu vou até apagar esses dois zeros. Fica um 8 sobre 10. Ó que massa. 8 sobre 10. E aí, o que que eu faço agora? Bom, gente, a regra aqui é clara. Quero encontrar o valor do x. Então, multiplica cruzado, pessoal. Então, eu vou ficar aqui com um 8 vezes o meu x, 8x, e um 20 vezes 10. Isso dá um 200, né? E aí, para encontrar o x, é facinho. Pega agora, ó, o 200 e divide por 8. 200, galera, dá para dividir por 8 tranquilinho. Isso é o quê? Isso é 25, certo? E aí, ó, 25, olha a alternativa aqui, ó. É a nossa alternativa D. Então tá aí respondido para vocês uma questãozinha de regra de 3 composta. Parece ser difícil, mas não é, tá, pessoal? É só fazer essa organização, porque é obrigatório você fazer essa redução das grandezas para que você acabe ficando com duas grandezas só, né? Então a grandeza, ela você vai ter que fazer essa redução
quando acontece de ter 3 ou mais na regra de 3 composta, beleza? Mas e aí, galera, gostou do exercício? Achou interessante a forma que eu trouxe aí para resolver esse probleminha para vocês? Bom, então se você gostou, agora você se inscreve no meu canal, deixa seu like, comenta aí para eu saber o que você achou, mas também não esquece, compartilha esse vídeo com seus amigos também, valeu? Vou ficando por aqui, aguardo vocês numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu, galera, bons estudos, até a próxima. Tchau!